Olá, quinto ano, vamos lá para a primeira parte aí da revisão dos nossos conteúdos para a nossa avaliação, certo? O conteúdo que vocês irão estudar serão esses aí, região Nordeste, que foram vistos nas aulas 10, 11 e 12, ok? Então, vocês vão fazer uma nova revisão dessas aulas aí para estudar aí para a nossa avaliação. Onde esse conteúdo vocês vão encontrar nas páginas 94 a 114. Então, vamos lá. Região Nordeste, que é a terceira mais extensa, né? Possui aí uma grande extensão, né, territorial, correspondendo aí a 18% do território nacional e a região com o maior número de estados, ao todo são 9. Né? Então, a região Nordeste possui aí a maior quantidade de estados, que são 9 ao todo. Temos aí o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Dentre todos os estados, né, o maior aí da região Nordeste é o estado da Bahia. As sub-regiões do Nordeste. Então, como a região Nordeste, né, é muito extensa sua área, sua extensão territorial, então foi dividida aí em 4 sub-regiões, onde a gente vai ver, né, algumas características delas, onde a região Nordeste é bastante diversificada, possuindo tanto paisagem como vegetação e água abundantes, né? Como paisagem que sofrem eventualmente com a seca extrema. Ou seja, em umas áreas possui paisagem, né, vegetação e água em grande quantidade, e em outras áreas a população, né, as paisagens aí sofrem com a falta de água, ou seja, com a seca extrema, né? Então, ao lado aí temos o mapa das 4 sub-regiões, onde essa área verde aí representa o meio norte, essa alaranjada representa o sertão, a roxinha representa o agreste e a amarela a zona da mata. Então, tá aí as 4 sub-regiões que a região Nordeste é dividida. Então, vamos lá. Sobre a zona da mata, é a faixa mais próxima ao litoral. Então, a zona da mata é a área mais fria, por estar mais próxima aí ao litoral. A temperatura é amenizada. O clima apresenta a maior quantidade de chuvas. A cobertura vegetal nativa é a Mata Atlântica e atualmente está muito devastada, né? Então, sobre a zona da mata, que é essa área aí, vamos dizer, verde, né? No mapa aí está representado pela cor verde. Então, é a área que está aí próximo ao litoral, onde tem as temperaturas mais amenas, apresentando aí uma maior quantidade de chuvas e uma vegetação nativa Mata Atlântica que hoje já está bem devastada. Sobre o agreste, é a região de transição entre a zona da mata e o sertão. O agreste é essa corzinha aí roxa, né, representada no mapa. O início dessa região corresponde a uma área de planalto. Planalto da Borborema funciona como uma barreira natural. Então, o Planalto da Borborema aí funciona nessa área aí do agreste como uma barreira natural, porque ele está impedindo que as nuvens e a chuva cheguem às sub-regiões seguintes, né? Então, ele serve aí de barreira para chegar, por exemplo, no sertão. O sertão é a área onde sofre mais aí com a seca. Então, esse planalto é um dos fatores que faz com que contribua, né, para esse impedimento tanto da circulação do ar como também das chuvas. O sertão é a área onde predomina o clima semiárido, ou seja, quente e seco. Possui curtos períodos de chuva, trazendo dificuldades para a agricultura e também para a pecuária. A vegetação típica é a caatinga, né, que é formada por plantas adaptadas a pouca quantidade de água. Então, o sertão, né, é a sub-região na qual está localizada aí o nosso estado, né, o estado do Ceará. Então, predomina aí o clima semiárido, que é aquele clima quente e seco, com períodos de chuva
irregulares, onde traz grandes dificuldades tanto para a prática da agricultura como também da pecuária. A vegetação típica, como já foi falado, é a caatinga, que é formada por plantas aí que são adaptadas a pouca quantidade de água. Então, o sertão está representado no mapa pela cor amarela. E por último, temos o meio norte, que abrange uma parte do Maranhão e Piauí, traz uma vegetação predominante composta pelo cerrado e também pela mata de cocais. Destaca-se o babaçu e a carnaúba. Então, o meio norte está representado por essa cor aí laranja, né? Então, é a parte aí, abrange, né? Uma parte do Maranhão e também do Piauí, que traz uma vegetação composta pelo cerrado e também pela mata de cocais. A importância do litoral nordestino. Qual é a importância do litoral nordestino aí para a economia, para o desenvolvimento da região? Bem, os primeiros colonizadores que chegaram ao Brasil instalaram-se no litoral nordestino, onde aí eles fundaram vários povoados. Esses povoados cresceram e se tornaram importantes cidades como Salvador e Recife. A região Nordeste tem a maior costa litorânea e é toda banhada pelo Oceano Atlântico. Então, a região Nordeste, né, é toda banhada aí pelo Oceano Atlântico. Então, os primeiros colonizadores, né, chegaram ao Brasil, eles se instalaram primeiramente aí no litoral nordestino, onde a partir daí foram fundando, né, povoados, que esses povoados cresceram, se tornaram aí importantes cidades, como por exemplo Salvador e Recife. Aspectos físicos. Em relação aos aspectos físicos, temos aí o relevo, é muito diversificado, predominando os planaltos, as planícies e as depressões. A costa é formada praticamente de planícies e tabuleiros costeiros. No agreste é possível identificar o planalto da Borborema, como já foi citado, né, que impede aí que o ar circule e também que haja a ocorrência de chuvas. No sertão encontramos depressões como a Sertaneja, São Francisco, Chapada Diamantina, serras como a do Espinhaço, além de tabuleiros e planícies interiores, né? Então, em relação ao relevo, destaca-se aí os planaltos, as planícies e as depressões. Em relação ao clima, apresenta o clima semiárido, né, que domina grande parte da região, que sofre com secas e escassez de recursos hídricos, né? Então, o clima que se destaca aí é o clima semiárido, né? Que traz aí as suas consequências, como a seca e também a escassez de recursos hídricos, certo? Em relação à vegetação, é bastante diversificada de acordo com a sua sub-região, né? Então, em cada uma das sub-regiões, destaca um tipo de vegetação diferente, né? Devido ao clima, devido à quantidade de chuvas, né? Então, a vegetação, ela depende muito aí desse tipo de clima que vai estar se destacando. Hidrografia é caracterizada pela presença de rios temporários, ou seja, são aqueles rios que secam no período de estiagem, localizado principalmente no sertão, e também existem os rios perenes, que são aqueles que nunca secam, sendo o principal deles o São Francisco, né? Então, em relação à hidrografia, a região Nordeste é formada tanto por rios temporários, né, que são aqueles que secam no período de estiagem, como também pelos rios perenes, com um grande destaque aí para o rio São Francisco, que é aquele que nunca seca, mesmo em período de estiagem. Ok? Quinto ano, sobre o nosso conteúdo, né, da nossa avaliação. Essa é a primeira parte, né? Vamos ter ainda mais uma aula para revisarmos mais uma parte do conteúdo e estude para avaliação com bastante atenção e até a nossa próxima aula.